Quando analisamos a história do mundo, nós percebemos muitos países que existiam antigamente e hoje já não existem mais. Um exemplo bem famoso disso é a União Soviética, que hoje se dividiu e se transformou em muitos outros países. Bom, hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco de alguns países que existiam antigamente e hoje já não existem mais. Países pouco conhecidos. Federação do Mali. A Federação do Mali foi um país que existiu na África Ocidental de 1959 a 1960. A capital desse país era Dakar, a atual capital do Senegal, e o seu território compreendia os atuais territórios da República do Mali e do Senegal. A história desse país começa ali em 1959, quando as colônias do Sudão francês e do Senegal francês estavam no seu processo de independência e resolvem se unir para formar a Federação do Mali. E bom, elas formam a Federação do Mali e ganham independência. Só que esse país unido não dura por muito tempo. Por conta de diferenças religiosas, étnicas e políticas, o país acaba se dividindo de novo. O antigo Sudão francês se transforma na atual República do Mali e o antigo Senegal francês se transforma na atual República do Senegal. República Baiense. A República Baiense foi um país que existiu de 1837 a 1838, durante a Revolta da Sabinada, quando a província da Bahia declara independência do resto do Império do Brasil. A capital desse país era Salvador e as cores da bandeira da República Baiense são as cores da atual bandeira do estado da Bahia, o vermelho, o azul e o branco. Como eu já havia dito, a República Baiense surgiu durante a Revolta da Sabinada, quando a Bahia declara independência do resto do Império do Brasil. E se você não lembra ou não sabe o que foi a Revolta da Sabinada, calma lá que eu vou te explicar. A Revolta da Sabinada foi uma revolta do povo baiano durante o período regencial, que foi quando Dom Pedro I abdica o cargo dele de imperador do Brasil e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II como imperador. O único problema disso tudo é que Dom Pedro II só tinha 5 anos, e por conta da sua idade não poderia assumir o trono de imperador. Então foi combinado que quem governaria o Brasil até Dom Pedro II atingir sua maioridade seriam os regentes, em espécie de imperadores provisórios. Só que esses imperadores provisórios, os regentes, não agradaram muito o povo não. Durante o período regencial, as províncias perderam muito sua autonomia. Elas não poderiam nem sequer escolher quem seria o governante da província, que é como se um estado não pudesse escolher quem seria o governante. Essa falta de autonomia deixou o povo baiano bem irritado contra o Império do Brasil. Além do que, a Bahia era uma das províncias mais ricas, que produzia mais riqueza e em contrapartida recebia muito pouca de volta. Isso e outros fatores da época fizeram os baianos, liderados por Francisco Sabino, declarar a independência da Bahia e iniciarem a Revolta da Sabinada. Logo no início da Revolta da Sabinada, os revoltosos tomam o poder da cidade de Salvador e declaram a independência da Bahia, dizendo que só vão voltar a fazer parte do Império do Brasil quando Dom Pedro II completar sua maioridade. O Império do Brasil não vê essa revolta com bons olhos e logo ocupa e reprime a revolta com muita violência. Com a Bahia ocupada pelo Império do Brasil novamente, a República Baiense é dissolvida, pondo fim a esse antigo país. República do Acre. Para surpresa de muitos, sim, o Acre já foi um país, a República do Acre, que existiu de 1899 até 1903, em 3 vezes diferentes, até o Brasil anexar oficialmente esse território. Sua capital era Puerto Alonso e tinha uma população de mais ou menos 10 mil habitantes. A República do Acre, como eu já disse, foi declarada por 3 vezes, sendo ocupada todas as 3 em meio a um contexto de tensão política entre o Brasil e a Bolívia. Inicialmente, o Acre fazia parte da Bolívia, porém a Bolívia nunca deu muita atenção a esse território. A partir do final do século XIX, muitos brasileiros vindo do Nordeste começaram a migrar para lá, por conta da extração do látex das seringueiras, um produto muito valorizado na época. A Bolívia, vendo cada vez mais brasileiros extraindo látex em terras bolivianas, protesta e negocia com o Brasil um tratado,
onde a Bolívia administraria a região e os seringueiros brasileiros teriam que pagar impostos à Bolívia. Essa negociação não agradou os seringueiros brasileiros, que, insatisfeitos com a Bolívia e liderados por Luiz Galvez, declaram a independência do Acre, formando um estado independente do Acre. Luiz Galvez, enquanto presidente do Acre, idealizou um país muito moderno. Ele criou a atual bandeira do Acre com as tradicionais cores brasileiras verde e amarelo, fundou escolas, hospitais, exército, um corpo de bombeiro. O objetivo era erguer um país no meio da floresta. Porém, o projeto de Galvez não foi para frente. Por conta de pressões internacionais, o Brasil ocupa a região, dissolve a República do Acre e devolve a administração da região para a Bolívia. Logo após a dissolução da Primeira República do Acre, um grupo de liberais de Manaus, com o apoio do estado do Amazonas que queria anexar essa região, vai ao território do Acre e proclama pela segunda vez a República do Acre. Porém, eles logo são expulsos pelo exército boliviano. Essa segunda tentativa ficou conhecida como Expedição dos Poetas. A Bolívia, administrando o Acre, queria passar o controle da região para uma empresa americana, a Bolivian Syndicate, que colonizaria a região e extrairia o látex por 30 anos. O Brasil e os seringueiros não ficaram satisfeitos com essa decisão boliviana, então o Brasil bloqueia o comércio fluvial boliviano e os seringueiros formam um grupo de guerrilha armado, que, liderados por José Plácido de Castro, declaram pela terceira e última vez a República do Acre. No final, por conta do nosso grande negociador, o Barão do Rio Branco, o carinha que está na moeda de 50 centavos, o Brasil e a Bolívia assinam um tratado onde o Acre passa por Brasil, dissolvendo, por fim, a República do Acre. Sultanato de Zanzibar. O Sultanato de Zanzibar foi um país que existiu na África de 1856 a 1960. Sua capital era a Cidade da Pedra, a mesma cidade onde nasceu o grande cantor Freddie Mercury. Inicialmente, Zanzibar fazia parte do Omã, porém depois de um tempo ele declara a independência do Omã e forma um reino separado. Independente do Omã, o Sultanato de Zanzibar controlava grande parte da costa africana. Só que com a chegada dos europeus na região, ele perde todos esses territórios para o Império Alemão e para o Império Britânico. E depois de um tempo, o próprio Sultanato de Omã vira um protetorado britânico. O país fica sob domínio britânico até 1963, quando ele ganha total independência do Reino Unido e começa no país a Revolução de Zanzibar. Essa revolução obrigou muitos moradores a fugirem da ilha, e no final da revolução o país se torna a República Popular de Zanzibar e Pemba, que em 1964 se une com outro país, a Tanganyika, e forma a atual República da Tanzânia. E se você assistiu até aqui, eu espero sinceramente que você tenha gostado do vídeo. Se possível, compartilha para ajudar no crescimento do canal e eu te vejo numa próxima.